Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por você que está precisando da ajuda divina, você que necessita da intervenção divina na sua vida, na sua família. Muito bem, eu gostaria de ler para vocês hoje, nessa noite, 3 passagens da Bíblia muito especiais. 3 palavras de Deus muito especiais, aproveitando, claro, o momento em que domingo que vem é o Domingo dos Pais, é o segundo domingo de agosto, domingo, o Dia dos Pais. Muito bem, me chegou uma notícia para que eu comentasse com alguns amigos aqui sobre uma notícia muito terrível, muito triste, uma notícia que fala de um garoto criado numa família cristã, um garoto, me parece que era filho único, e esse garoto, ele era filho de um casal, pastores de uma igreja. Me parece que a igreja era no estado do Espírito Santo. E esse garoto, ele matou os seus pais, ele assassinou os seus pais. Ele matou os seus pais e logo em seguida ele se matou. Muito bem, só mesmo se for algo de extraordinária misericórdia e milagre que ele tenha sido salvo, mas ele não foi salvo. Com certeza ele está no inferno agora, com certeza. Por que eu digo isso? Porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 1. Está escrito na palavra de Deus. Aliás, antes de eu ler esse Timóteo capítulo 1, que fala sobre os matricidas e parricidas são aqueles que matam os pais. Matricidas são aqueles que matam a mãe. Aliás, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu conheci pessoalmente 2 pessoas, 2 homens, já eram homens, que eles bateram na mãe. Eu conheci 2 homens que bateram na mãe. Esses 2 homens tiveram a morte, eu vi que eles morreram terrivelmente. Terrivelmente. Eles morreram agonizando. E eles morreram antes das mães deles. Eles morreram antes da mãe. Toda pessoa, todo homem, toda mulher, toda pessoa que bate na mãe, que agride o pai, que agride a mãe, toda pessoa, ela não vai morrer bem. Escreve o que eu estou dizendo para você. Toda pessoa nesses 45 anos apenas que eu tenho, e de experiência com Deus e com milhares de pessoas, se não milhões até, que nos ouvem. Porém, as que eu ouvi não são milhões, as que eu ouvi foram milhares. Eu conheci pessoalmente 2 homens, que eles agrediram a mãe deles. Cada um agrediu a sua própria mãe. Os 2 morreram terrivelmente. E morreram antes das suas mães, antes dos seus pais, antes dos seus pais morrerem. Eles morreram antes e morreram terrivelmente. E olha que um deles até se converteu a Jesus, mas não escapa. Porque Deus perdoa o pecador, mas não isenta o culpado, não inocenta o culpado. Você é perdoado, mas você vai plantar o que você colheu. Eu sou perdoado, mas eu vou plantar, eu vou colher o que eu plantei, melhor dizendo. Você vai colher o que você plantou. É justiça de Deus. Deus é justo, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Então olha, se você bater na sua mãe, se você bater no seu pai, quem quer que seja, para mim, se uma pessoa agride a mãe e o pai, eu não tenho amizade com uma pessoa dessa. Eu não tenho amizade. Se converteu. Se converteu, que prove com os frutos dignos de arrependimento. Que prove. Porque uma pessoa, você pode discutir,
pode, entre aspas, mas você pode chegar a discutir com o seu pai, com a sua mãe, depois você pede perdão, você entra em um desacordo, você desobedeceu um dia, você não honrou o seu pai e sua mãe, mas você bater na sua mãe, no seu pai, você vai ter uma morte feia. Você vai ter uma morte feia. Ah, mas eu vou me converter. Você se converte. Por favor, se converta, porque depois da sua morte, para você não ir para o inferno. Eu estou falando depois da morte, porque antes dela, você vai colher o que você fez. Você vai colher. As pessoas pensam que Deus perdoa, mas elas não vão colher. Elas vão colher. Você sabe por que você vai colher e eu vou colher? E todos nós vamos colher. Vamos colher, seja bom ou seja mal, de acordo com a nossa semente, porque Deus é justiça. E um dia aquela pessoa a quem nós fizemos um mal, ela vai cobrar de Deus. E Deus vai falar, eu fiz justiça. Eu permiti que aquele que se levantou contra você colhesse. E todos nós vamos reconhecer que Deus foi justo. E é justo e sempre será. A pessoa que bate na mãe, que bate no pai, ele vai ter uma morte feia. Você se prepara. Você peça a Deus misericórdia, vá se ajoelhar no pé da sua mãe, do seu pai e pedir perdão. E olha que Deus vai te perdoar. E o seu pai talvez também. Mas eu não acredito que a sua morte vai ser boa. A sua morte não vai ser boa. Provérbios capítulo 28, versículo 24 diz assim... Eu vou começar do leve para depois o mais pesado. Primeiro leve. O que rouba o seu próprio pai, o que rouba e roubou o pai dele. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é pecado. Companheiro é do destruidor. Ele é amigo do Satanás, ele é amigo do diabo. Você tem um amigo que é o diabo. Se você roubar o seu pai, se você roubar a sua mãe e dizer que não é pecado, isso não é pecado. Não é pecado. Estou roubando meu pai. Como faziam aqueles filhos que Jesus diz que eles faziam as coisas erradas e diziam, isso é corbã, quer dizer, é oferta para o Senhor. É oferta. É oferta. E eles achavam que iam ser justificados. Não vão ser, não vão ser. Aquele que rouba o seu pai, o seu próprio pai, a sua mãe, e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. Você é companheiro do diabo. Vocês, filhos de Deus que me ouvem, não seja amigo de quem rouba o pai, de quem rouba a mãe. De quem bateu em pai e mãe, fuja dessas pessoas, fuja, porque se ele bateu na mãe, se ele bateu no pai, o que ele não vai fazer com você? Então, a notícia que eu ouvi hoje, que eu li hoje, foi a seguinte: jovem possuído do demônio matou o pai e a mãe. Tudo bem, isso eu até entendo que realmente aconteça. Mas quando eu soube quem é o pai e a mãe dele, eu falei, ele não estava possuído. É mentira. É mentira. Não coloque a culpa no diabo dos seus pecados. O diabo tenta, muitas vezes o diabo, ele possui uma pessoa a ponto de ela perder a sua consciência e o seu resto de livre-arbítrio, que não é livre, enquanto ela não se liberta. Não é 100% livre, mas tem sim uma porcentagem de liberdade na sua vontade, na sua consciência. Porém, possessão demoníaca é realmente quando a pessoa, também participando disso, ela cede, ela se entrega, e existem graus de possessão. Saiba que quem está falando isso para você é alguém que trabalha com libertação espiritual há quase 30 anos. Então eu sei do que eu estou falando, não sou aventureiro, não sou comentarista, não sou aqui no nosso canal, nós não fazemos sensacionalismo, principalmente com coisa de Deus. Não fazemos isso. Então existem graus de possessão.
E esses graus de possessão é exatamente o proporcional inverso da liberdade de consciência que uma pessoa tem. O livre-arbítrio dela não é tão livre assim. Porém, eu vou explicar já já por que esse rapaz não estava possesso. Por quê? Muito bem, porque eu digo que ele está no inferno? Segundo a palavra de Deus, só se algo da imensa misericórdia de Deus que não se pode compreender, ele possa ter se arrependido e ter sido salvo. Eu não acredito. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, diz assim: nós, porém, estamos cientes de que a lei é boa, a lei de Deus é boa, se alguém faz uso legítimo dela, sabendo que a lei não foi instituída para o justo, mas para os fora da lei. A lei foi criada por Deus exatamente para os fora, aqueles que são ímpios, os rebeldes, os ímpios e os pecadores. A lei Deus criou exatamente para frear essas pessoas. Deus criou a lei e as consequências da lei exatamente para colocar o castigo já antecipado, já foi determinado qual seria. Então, quando você comete essas coisas horrendas, sabendo que a lei promete que você vai pagar caro por isso, então você não tem perdão, você comete um pecado, um pecado deliberado. Nem todo pecado está debaixo do sangue do Senhor Jesus, nem todo pecado pode ser completamente perdoado, nem todo. Existem pecados deliberados que não existe salvação para ele, não existe. Aqui está dizendo que a lei foi colocada e há pessoas que vivem na ignorância, mas existem pessoas que sabem da lei, o que é proibido, e sabe qual é a consequência. Ela sabe qual será o castigo, e mesmo assim, sabendo do castigo e sabendo da proibição, ela passa por cima e vai e faz. Os rebeldes, os ímpios, os pecadores, para os irreverentes, que não têm reverência alguma, eles não têm reverência a Deus, a ninguém. Os profanos, para os parricidas e os matricidas e os assassinos em geral. Olha só, parricida é aquele que mata o próprio pai. Matricida é aquele que mata a própria mãe. Os assassinos em geral. A lei foi instituída por Deus para já fixar o castigo eterno dessas pessoas. Para os fornicadores, aqueles que praticam vida sexual antes de se casar, antes do casamento. Está aqui dizendo, a lei é contra você. Fornicador, fornicadora. Você que faz sexo antes do casamento já está aqui, ó. O seu nome já está aqui incluído. Fornicadores, os homossexuais, está aqui dizendo também. Esses dias me perguntaram, aproveitando aqui o ensejo, se todo ser humano nasce homem ou mulher. E eu disse não. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. Mas como não? Não está escrito que só nasce homem ou mulher. Não. Jesus disse que existem eunucos que nascem eunucos. Outros se fazem ao longo da vida. Então existem pessoas que são assexuadas. O que é um assexuado? É um homem, por exemplo, ele nasceu homem, mas ele não tem desejo por mulher, ele não gosta de mulher. Mas ele também não gosta de homem. Isso não quer dizer que ele gosta de homem. Mas ele não tem interesse de casar-se. Ele não gosta, realmente existem pessoas assim. Existem mulheres que elas nascem e elas são eunucas. Claro que eunuco não tem o substantivo feminino. Mas eu estou colocando aqui para que você entenda. O eunuco de nascença que Jesus disse
é exatamente pessoas que eles não têm atração pelo sexo oposto, mas também não têm atração pelo sexo deles. Isso não tem cabimento. Então o pecado não é você não ter atração. Ah, mas eu não tenho atração, eu não tenho tanta atração por mulher. Talvez você, homem, diga isso. Você nasceu homem, mas talvez você diga, eu não tenho atração por mulher, eu não quero casar. Você vê, tem pessoas que elas não querem casar. E se você forçar e querer que ela case, você vai destruir a vida dela e destruir a vida do cônjuge dela. Porque ela não vai ser feliz e não vai fazer outra pessoa feliz, porque ele não gosta. Ele não gosta. Isso não é natural. Porém, Jesus diz que existem sim pessoas que nascem assim. Jesus disse isso. Porém, essas pessoas, isso não é pecado. Você ter nascido assim não é pecado. Não é? Eu até aconselho, você não deve se casar se você eu não sinto atração por mulher, você é uma mulher que não sente atração por homem, então não se case, porque senão você vai fazer a outra pessoa infeliz. A menos que você se case com uma pessoa igual a você. Igual no sentido assim, do sexo oposto, mas que também não goste muito de uma vida de um casal, né? Mas sejam dois amigos, como se fossem dois irmãos. Então, até aí, eu até penso que daria certo. Mas, isso não é pecado. Você ter nascido sem desejo sexual pelo sexo oposto, isso não é pecado. O que é pecado é o que a lei diz, a lei de Deus, escrita há mais de 2.500 anos, há mais de 3.000 anos, o que a lei de Deus ela diz é que é pecado você deitar com homem, mulher com mulher. Aí sim é pecado. Isso é o pecado. O pecado não é você dizer, não tenho atração pelo sexo oposto, mas o pecado é você se envolver com pessoas do mesmo sexo. Se envolver amorosamente. Se envolver sexualmente. Aí está o pecado. Então está aqui escrito na lei. Não são palavras minhas. Isso são palavras de Deus. Você não vai mudar isso. Ainda que você não aceite isso, um dia você vai morrer e você vai ter que estar no juízo final. Você vai ter que estar no tribunal de Deus. E acabou. E o pior vai ser se você tiver ouvido algum dia sobre essas verdades e não ter se arrependido. Porque você está tendo chance. Aí diz mais, para os sequestradores, olha só sequestrador. O sequestrador está aqui, sequestradores, os mentirosos, os perjuros, e para o que quer que se oponha à sã doutrina, aquele que se levanta contra a palavra de Deus, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui incumbido. Então aqui está dizendo que a lei determina o destino final das pessoas, voltando ao nosso assunto, que são os matricidas e os parricidas, que são as pessoas, os assassinos de pai e de mãe. Então essas pessoas, elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno. Você que acha que o inferno não existe, é melhor você não pagar para ver. Porque você vai para o inferno também. Você vai para o inferno também. Se você não aceitar hoje a salvação que Deus te oferece, através dessa mensagem, e não se arrepender, a sua situação vai piorar cada vez mais. Agora, esse rapaz que supostamente diz que ele estava possuído do demônio, ele não estava possuído de demônio. Primeiro que o destino final dele é o inferno, como de todos os outros, inclusive dessa lista aqui grande que eu li para você. 1 Timóteo capítulo 1, você leia na sua Bíblia. Muito bem, por que eu digo que esse rapaz não estava possuído de demônio? Porque os seus pais, eles conheciam a verdade, e para mim não interessa qual era o estado atual espiritualmente falando deles, mas pelo que
eu soube, se é uma pessoa que pregou a palavra de Deus, então é uma pessoa que ela conheceu Jesus, ela se entregou a Jesus, ela se entregou, ela vivia para Deus, ele nasceu de Deus algum dia. E a palavra de Deus, ela diz assim, 1 João capítulo 5, primeira epístola de João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aqui não peca significa, não vive no hábito de pecar. Não é que ele não cometa por descuido ou por acidente ou por falta de vigiar algum pecado, algum descuido, não a ponto de estar dentro dessa lista aqui que nós lemos anteriormente. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não peca por hábito, não é habitual que ele peque. Mas o que é nascido de Deus, mas o que de Deus é nascido, conserva-se a si mesmo. Ele se conserva. E o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então preste muita atenção. Não existe nenhuma pessoa possuída de demônio consegue matar uma pessoa nascida de Deus. Existem pessoas nascidas de Deus que foram mortas por outros seres humanos. Mas esses seres humanos que assassinos de pessoas de Deus, que martirizaram pessoas de Deus durante a história, toda a história da igreja e também dos profetas, elas não estavam possuídas de demônio. Elas mesmo quiseram matar. A multidão que apedrejava os apóstolos, que apedrejavam os homens e as mulheres de Deus do passado, eles não estavam endemoniados. A multidão estava enfurecida, mas a multidão não estava possessa, não. Eles não estavam possessos. Porque um demônio possuindo uma pessoa, o demônio não consegue nem abrir os olhos. Você já viu uma pessoa possuída de demônio? Ela geralmente não abre o olho. Sabe por que ela não abre o olho? Porque ela vê a luz de Deus. O demônio vê a luz de Deus em você. Ele não consegue tocar em você. O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Preste atenção. Você é de Deus. Se uma pessoa está possuída do demônio, ela não pode tocar em você. Ela não toca em você. Ela não toca. Ela só vai conseguir tocar uma pessoa possuída de demônio, só consegue tocar em outra que está vazia ou que está também com demônio. Ela não consegue tocar em quem tem o Espírito Santo. Você que tem o Espírito Santo, mas o pastor então não tinha o Espírito Santo? Não, é exatamente o contrário. É o que eu estou dizendo para você. Uma pessoa de Deus pode ser morta por outro ser humano, mas esse outro ser humano não estará possuído de demônio. Ele vai matar uma pessoa de Deus exatamente porque ele quer, pela sua vontade. Então não venha com essa conversa, essa desculpa que não tem base bíblica. Se você está dizendo que o menino estava possuído de demônio, você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Então quer dizer que o demônio vai conseguir me matar. O demônio vai conseguir matar você. O demônio pode te perseguir. O demônio pode muitas vezes, quando existe brecha, ele colocar talvez uma enfermidade, uma tentação, um problema, uma tribulação, uma luta na sua vida. Mas ele não pode matar você. O diabo ele não consegue, ainda que você esteja em pecado, escute bem, ainda que você esteja em pecado, para o diabo chegar ao ponto de matar você, é que realmente você já não está mais debaixo da graça de Deus. Porque mesmo caído em pecado, o diabo não consegue tocar em você. Ele não consegue tocar em você. A menos que você tenha rejeitado e se apostatado completamente da vida com Deus. O que não foi o caso desse casal, tenho certeza. Porque eles estavam ali, ainda exercendo ainda o pastorado, se eu não me equivoco, segundo a notícia, de uma cidade onde as pessoas conheciam ele. Então, essa conversa esfarrapada
de que o rapaz estava possuído do demônio porque ele escreveu 666 preste atenção, meu amigo, não caia nessa. E se você tem vontade de bater na sua mãe, no seu pai, de pôr a sua mão em cima do seu pai, não é o demônio não, é você. E quem vai para o inferno é você. Você vai para o inferno antes que o diabo. Porque o diabo não está no inferno agora. Ele está correndo em volta da terra. Quem vai para o inferno primeiro é você. Depois ele vai junto. Depois ele vai junto para viver junto com você a eternidade. A eternidade. Bilhões e bilhões de anos lá no inferno. Então, se você tem vontade de fazer algo contra sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus filhos, quem quer que seja, você tem vontade de abortar, preste atenção, você vai pagar por isso. Mas Deus não vai me perdoar? Vai te perdoar, mas você vai ter que pagar, porque a justiça de Deus não falha. E você tem que, com muito temor e humildade, dizer, realmente, e se eu tiver que pagar, eu vou pagar, porque só a salvação que Deus me deu já vale tudo. Só a salvação que Deus me deu já vale tudo. Foi como Deus disse a Davi, escolhe o teu castigo, Davi. Escolhe. Não pense que você vai ficar sem castigo, Davi. Você vai pagar pelos seus erros. E Deus deu 3 opções para ele. 3 coisas terríveis e falou assim, olha, está aqui na mesa, Davi. Colocou Davi sentadinho e disse assim, olha, você vai pagar pelo que você fez, Davi. Eu te perdoo. Eu te perdoo, ou seja, quando você morrer, você vai ser salvo. Mas você vai pagar pelo que você fez. Seja pecado, seja negligência, seja o que for, nós vamos pagar colhendo o que nós plantamos. E isso não faz de Deus injusto. Pelo contrário, ainda mais mostra a justiça do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, eu faço essa oração, Pai. Ó Pai que está no céu, por essa pessoa que ainda está viva e que ainda tem chance. Se ela está me escutando ainda, porque os mortos já não podem mais nos escutar. E se os mortos pudessem voltar 1 minuto para a vida, se eles pudessem, se o Senhor desse para eles, olha, eu vou ressuscitar vocês 5 minutos, para que vocês tenham a última chance. Com certeza. Você sabe para onde os mortos correriam? Eles correriam para as portas das igrejas. Os mortos correriam, sairiam dos cemitérios correndo, desesperados. Correriam, bateriam na porta da igreja. Se a porta da igreja estivesse fechada, eles arrombariam a porta. Iam se ajoelhar diante do altar, perante o altar, pedindo a misericórdia. Se houvesse ali um oficial da igreja, um obreiro, uma obreira, ele ia pedir, pelo amor de Deus, me batize nas águas, me batize. Pelo amor de Deus, faça uma oração comigo porque eu quero me arrepender. Se eles tivessem 1 minuto, eles fariam isso. E você tem a vida toda para fazer isso e não fez. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, o peso da lei, ele já está sobre os ombros dessa pessoa. E ela vai pagar, Senhor. Eu vou pagar, todos nós. Nós precisamos nascer de novo, Pai. Nós precisamos nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nós precisamos, meu Deus, agora abandonar o nosso egoísmo, o nosso gênio forte. Esse nosso velho homem que quer ressuscitar todos os dias, essa velha mulher, que faz as coisas e que acha que o tempo vai apagar. Não vai apagar. O tempo não apaga nada, isso é mais uma ilusão do diabo. Meu Deus, o Senhor perdoou Adão e Eva, mas como eles sofreram, Senhor. E como nós estamos sofrendo não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados deles.
E muitos de nós sofremos as consequências, não espirituais, mas as consequências humanas, pelos pecados dos nossos pais, pelos erros dos nossos pais, pelos erros das pessoas que nos ensinaram errado. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, nós rogamos a Ti pela misericórdia de Cristo, pelo sangue dele. Nós pedimos, ó Pai, pelo sangue de Jesus, ó Pai, perdoa-nos. Nós nos arrependemos. E nós reconhecemos, diga isso diante de Deus, eu reconheço que só Jesus, só por meio dele eu posso ser salvo. E eu renuncio os meus pecados, eu renuncio os meus erros. Eu não vou jogar a culpa no diabo, não, porque se eu cometo um pecado consciente, fui eu que cometi e serei eu que vou pagar. Tanto aqui na justiça dos homens e muito mais ainda na justiça de Deus. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, abra as portas do teu reino para essa pessoa agora, Senhor, nessa oração. Que ela tome uma decisão agora, consciente, porque se ela entende as minhas palavras, ele já não é mais uma criança. Oh, meu Deus, esse mundo que jaz no maligno, Senhor. Esse mundo influenciado pelo diabo, em que as pessoas estão seguindo o diabo. As pessoas estão pelas suas próprias vontades, fazendo os desejos e cumprindo os desejos de Satanás, matando seus próprios filhos, Senhor. Como aquele casal daquelas duas mulheres, Senhor, que mataram o menino, Senhor. Que tristeza. Esse menino agora está no céu. Graças a Deus ele foi livre das mãos daquelas duas assassinas, meu Pai. Então nós te pedimos, meu Pai, que aqueles que estão vivos agora, ainda, se estão ouvindo essa mensagem, que não se incluam nessa lista de perdidos, em que estão entre eles os irreverentes, mas que eles agora se entreguem, ao Senhor, meu Pai, que eles agora se rendam a Ti, que eles agora peçam o perdão, a misericórdia, a graça de Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Sim, meu Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, eu tenho nojo dos meus pecados, eu tenho ódio dos meus pecados, apenas deles, e não de nada e de ninguém. Espírito Santo, vem agora com teu poder sobrenatural, trazer, meu Deus, o novo nascimento para esse homem que se volta para Ti, para esse homem que se converte a Ti, para essa mulher que se rende ao Senhor, meu Deus, que chora agora amargamente, graças a Deus que ela ainda chora, porque há tantos psicopatas, meu Pai, que cometem os seus pecados e já não sentem mais nenhuma culpa, eles não sentem mais nada, a consciência deles está cauterizada, como aquela pele que foi queimada e quando se encosta naquela pele, ele já não sente mais dor, ele não sente mais o toque. Meu Deus, quantos homens estão assim, Senhor, se entregando para as bebidas, para as drogas, se entregando, meu Deus, deixando a vida passar, sem nada de útil fazer, sem nada de útil deixar plantado. Meu Deus, estão aí jogados pelas esquinas, estão aí, meu Deus, se sujando a cada dia mais. Ó Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor agora, meu Pai, estenda o Teu perdão a todos aqueles que nos escutam, Pai. Aqueles que nos ouvem, aqueles que vão nos ouvir através de um compartilhamento, que alguém vai compartilhar essa mensagem, Senhor, na sua rede. Eu não conheço, meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo.
Ela não me conhece pessoalmente, mas o importante é que ele conheça o Senhor, Pai. É que ele te conheça agora, é que essa mensagem tenha causado, meu Deus, sabe, um impacto no seu coração, que tenha causado, que tenha trazido temor a Deus, que não é ter medo de ti, porque o Senhor só traz medo para aqueles que são contra ti, os teus inimigos, meu Pai. O Senhor atemoriza apenas aos teus inimigos, porque o Senhor é um Pai amoroso, Senhor, justo e fiel, mas que nós agora nos rendemos a Ti de todo o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e aquele que crê diga amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus, queridos amigos, guarde essa palavra no seu coração. Aquele que nasceu de Deus se conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. O maligno não vai nos tocar. Você que é de Deus, eu que sou de Deus, nós que somos de Deus, você que se torna de Deus hoje, um dia você pode até morrer. E um dia talvez você possa morrer até como mártir, se for o caso. E se eu morra assim, se eu pessoalmente morra assim, é a morte mais maravilhosa que eu poderei ter. Mas não será o diabo que te matou. Não será uma pessoa endemoniada que te matou, possessa. Será um ser humano que um dia, quem sabe, tomara Deus, se arrependa e se converta. E você estará eternamente nos braços do seu Salvador, sem correr qualquer risco de perder a presença de Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem lhes falou é o seu amigo missionário Hélio Giroto. Um abraço a todos, fiquem na paz e na bênção e até a próxima.